Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Andrei, eu sou bolsista de iniciação científica da UFRJ, além de fazer parte do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Semiótica da UFRJ, e vou apresentar o trabalho Sensacionalismo e Fake News, um olhar semiótico, que eu desenvolvi com a Andressa, que também é integrante do NUPES e bolsista CAPES de iniciação à docência. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Regina Souza Gomes, aqui da Faculdade de Letras, e faz parte do projeto Veredicção Discursiva em Crise, Contribuições da Semiótica. É importante a gente começar esse trabalho explicando o que é a crise da veredicção. Essa discussão, já muito antiga, se relaciona diretamente ao conceito de verdade. Cabe aqui, no entanto, traçar uma fronteira mais recente, em que o desdobramento dos estudos da linguagem, em especial da enunciação e da pragmática, mas também da filosofia da linguagem, desmontam a ideia da verdade dos enunciados como adequação a um referente externo, já que é possível dizer, como sabemos, algo como o atual rei da França é careca. Assim, Greimat aponta, e retomamos, a ideia de que não se espera mais do sujeito da enunciação a produção de um discurso verdadeiro, mas de um discurso que gere o efeito de sentido de verdade. Tais noções, por sua vez, baseiam-se no entendimento de que o dizer verdadeiro é antes um fazer parecer verdadeiro, portanto a construção de um discurso, cuja função não pode ser o dizer verdadeiro, mas o parecer verdadeiro. Por essa base, a avaliação dos discursos enquanto dizer verdadeiro centra-se fundamentalmente em sua manifestação, contra a qual infere-se a imanência. Essa relação é o que constitui, em linhas gerais, o contrato de veredicção. Esse contrato se fundamenta no confronto entre as modalidades veredictórias, ser e parecer. Surge, desse modo, o que se entende por regimes veredictórios da verdade, quando parecer e ser coincidem, da dissimulação e do segredo, ser e não parecer, da dissimulação e da mentira, parecer e não ser, e, enfim, da falsidade, que marca uma não pertinência no interior do discurso considerado. Não ser e não parecer, retomando Bertrand 2003. A inserção nos discursos em cada regime depende, fundamentalmente, da adequação desses em relação ao que já fora, anteriormente, assumido pelo sujeito como parte de um desses regimes. Assim, por exemplo, se o discurso do método científico é assumido como verdadeiro, discursos adequados a esse método também serão. Esse juízo de adequação, portanto, se passa em relação ao que o sujeito já tem assumido em seu universo de crenças e saberes, de modo que essa leitura leva ao reconhecimento da verdade, que até Einstein, inclusive, era definido por sua adequação à realidade referencial, ou é agora pela adequação a nosso próprio universo cognitivo. Isso é o que a semiótica entende como ato epistêmico, que é o julgamento do discurso pelas modalidades epistêmicas. Cada uma dessas modalidades expressa uma postura diante de um discurso. A certeza é quando se crê que é verdade. A incerteza é quando não se crê nisso. A improbabilidade é quando se crê que o discurso não seja verdadeiro. E a probabilidade é quando não se crê que ele seja falso. Essa proposta, que leva em consideração a relação entre o ato epistêmico e a crença, proposta por Daniel Paté, é fundamental para o nosso trabalho. Entendemos que antes de afirmar ou duvidar, aceitar ou recusar, é preciso crer na validade do que é proposto à avaliação. Assim, talvez não seja inútil lembrar que toda comunicação humana, toda tratativa, mesmo que não verbal, está fundada sobre um mínimo de confiança mútua e que ela vincula os protagonistas ao que chamamos de contrato fiduciário. Esse contrato é o que sustenta a troca comunicativa entre dois sujeitos que tem por objeto um discurso. Assim, ao ato epistêmico, a decisão de posicionamento do sujeito frente ao enunciado como certeza, incerteza, probabilidade e improbabilidade influem em dois níveis de funcionamento do crer e sua relativa autonomia. Crer ou não crer no que diz alguém é uma coisa. Crer ou não crer naquele que diz alguma coisa é outra. De modo que estamos lidando agora com uma interação entre iguais, na qual as partes coordenam suas dinâmicas por meio de um fazer conjunto, e o que lhe permite ajustar-se assim uma à outra é uma capacidade nova, a capacidade de se sentir reciprocamente. Dessa forma, o jogo persuasivo que instaura a veredicção não é mais sustentado apenas sobre o fazer crer, mas sobre o fazer sentir.
não mais sobre a persuasão entre inteligências, mas sobre o contágio entre sensibilidades. Esse contágio exige certa proximidade entre os atores da enunciação, e é o que podemos ver nesse primeiro exemplo. O uso do vocativo gente, que abre o enunciado verbal desse texto, aponta uma identidade de grupo, reforçado pelo questionamento direto ao enunciatário pela forma vocês. Além disso, o uso de determinados itens lexicais, mais especificamente a palavra esquerdistas, ajuda a construir o perfil do ator do enunciado como alguém de direita, já que esse é um termo de valoração negativa em relação aos sujeitos que se identificam como do campo político da esquerda. Esse enunciado, igualmente, coloca-se como um discurso sancionador e que clama pela adesão do outro, visto que se configura como um discurso de um autor que julga a ação dos esquerdistas que chegaram a ir ao STF como negativa, e mesmo como indício de alguma culpa por ato criminoso desses sujeitos. No entanto, não podemos negar a eficiência desse discurso, porque das 10.000 reações na postagem, boa parte delas foi de apoio, com o amei do Facebook, e ela foi compartilhada mais de 2.000 vezes. E mesmo que pensemos em compartilhamentos que desmascarem a falsidade daquilo, é ingenuidade pensar que eles foram a maioria. Ressaltar esse dado é importante porque precisamos pensar que a intencionalidade por trás das fake news não é apenas a de ser aceita como verdade, mas de gerar engajamento. Aqui, portanto, entra em ação um dispositivo ético. Esse dispositivo passa a atuar quando um enunciado deontico é assumido por um sujeito como um credo. Isso quer dizer que aquele assumir o enunciado como verdadeiro visa levar o sujeito a crer que ele deve fazer algo, curtir, compartilhar, comentar, odiar. Se, no início, o sujeito assume o discurso como verdadeiro, por confiar no enunciador ou crer no dito, ele assume os valores do discurso por meio do ato epistêmico, o que leva a um engajamento que o deixa aberto a novos valores semelhantes àqueles, criando uma espécie de ciclo, em que quanto mais o sujeito acredita naqueles discursos, mais ele tende a continuar acreditando. Assim, as modalidades éticas podem constituir percursos éticos pelos quais passa o sujeito. Ao assumir determinado valor por meio do ato epistêmico, o sujeito sai de uma posição de alienação quanto àqueles valores e passa para uma posição de interesse, em que ele se abre à possibilidade de um fazer. Essa abertura, se aumentada, leva esse sujeito ao engajamento, à crença absoluta de que deve fazer essas coisas. O percurso contrário também é possível, em que o sujeito engajado assume certa indiferença em relação aos valores e aos fazeres e chega, por fim, à alienação em relação aos mesmos. Esse exemplo deixa mais clara a questão do percurso do sujeito pelas modalidades éticas, no caso, da alienação ao engajamento. O enunciado em menor tamanho, acima do texto principal, é aquele inscrito no ato de compartilhamento de uma determinada postagem. Por isso, podemos assumir que o sujeito que formula esse enunciado já tem o julgamento veredictório daquele discurso em letras maiores como verdadeiro, já o assumiu enquanto certeza e já é um sujeito engajado. Ao construir o enunciado verbal "e aí", que começa as chorumelas, ele não tem mais como enunciatário os sujeitos de seu grupo, mas de outro grupo. Há uma provocação, que expressa uma desvalorização das críticas que ele próprio sabe estar ensejando. Desse modo, se pode perceber melhor o percurso desse enunciador ao longo das modalidades éticas. Da alienação em relação aos valores socialmente instituídos, ele passa ao interesse por novos valores e, enfim, pela assunção destes enquanto certeza, uma certeza tão forte que o estabiliza nessa posição e o permite, assim, confrontar sujeitos que se encontram em posições distintas. Com esse terceiro exemplo, acreditamos ser possível fazer um resumo dos recursos presentes na fake news para promover tanto aquele contágio de sensibilidades que falamos no início, quanto o posicionamento do sujeito em determinada posição do dispositivo ético. A eficiência desse enunciado, como dos outros, é inconteste. São quase 7.000 reações, das quais muitas compartilham do espanto/revolta do enunciador. 574 comentários e um total de 89.000 visualizações do vídeo. O enunciado verbal que acompanha o compartilhamento tem um tom sóbrio, apesar dos desvios em relação à norma padrão de escrita.
Em 2017, o TSE entregou os códigos-fontes das urnas eletrônicas brasileiras para a empresa venezuelana Smartmatic, reconhecida mundialmente como a maior fabricante de fraudes eleitorais do mundo. Desse modo, constrói-se um simulacro de informatividade em relação ao que se diz. É o enunciado enquadrado, a imagem do vídeo, que traz a carga afetiva e emocional, que permite caracterizar com mais detalhes o ator dessa enunciação. Os dizeres em vermelho e grande fonte gritam em relação ao fundo escuro, enquanto as letras em amarelo mantêm tal impacto. A palavra bomba busca sugerir o efeito demolidor da informação que é veiculada. Esse conjunto, por fim, busca gerar um engajamento por meio do julgamento daquele discurso como verdadeiro e da certeza em relação a ele por parte de determinados sujeitos. Assim, é possível reler o adjetivo pátrio venezuelana, que parecia informativo, como uma referência ao fato de a Venezuela ser comandada por um regime comunista. Não é apenas uma empresa venezuelana, é uma empresa esquerdista, uma empresa dos outros, os outros com os quais não nos identificamos. Assim, nós podemos sintetizar o que vimos em relação às fake news da seguinte forma: elas apresentam anomalias, ou seja, falhas na sua construção discursiva, conforme definidos em Barros 2020. Elas se pautam pelo regime do ajustamento, usando a partilha sensível para a instauração da confiança em quem diz, que direciona a crença no dito. Além disso, elas visam o engajamento dos sujeitos, distinguindo claramente um nós, engajados, e um eles, alienados. Por fim, apresentam um ator da enunciação caracterizado pela urgência, pela revolta e por outros tipos de paixões malevolentes. Nessas duas capas de jornais, a gente pode analisar uma outra construção discursiva que é muito própria e muito única: o sensacionalismo. O título do jornal, no alto da página, sempre parece competir com as manchetes, já que, nos dois casos, há uma imagem que se sobrepõe a ele. Essa configuração topológica atabalhoada se repete nas manchetes, já que quase todas as imagens extrapolam seus quadros. A configuração cromática gera contrastes, como no caso da prisão do miliciano, que além de ressaltar o trocadilho, destaca, no quadro vermelho, uma valoração negativa do sujeito como monstro, mas contrasta entre as próprias manchetes, vistos os tons mais frios usados para ressaltar cada notícia mais séria, como a do acidente de trem, a do estado de saúde do apresentador Silvio Santos e a transferência da ex-deputada Flor de Lis. Há a constituição de uma proximidade com o leitor pelo uso de gírias, trocadilhos, expressões de torcida, como Mengão, e uma clara delimitação dos conteúdos. São manchetes do cotidiano, específico, de uma classe social delimitada. Assim, podemos afirmar com dicínio que o sensacionalismo atua por meio de um regime de ajustamento, pela aparente familiaridade no trato com o leitor. Vai se construindo uma intimidade discursiva, um lugar íntimo de onde se fala e de onde se escuta. Mais que isso, constrói um enunciatário econômico nas informações que recebe e quer receber. O que o discurso do jornal sensacionalista tenta é fazer crer que ele é como seu público. Trata-se do enunciador e enunciatário que deixa de buscar, dia após dia, qualquer informação além das restritas ao próprio circuito imediato de experiências. Essa certeza e essa suficiência, enquanto dever crer ser, visam uma configuração na qual o sujeito seja com e como aquele jornal. O leitor tem, portanto, o direito de encontrar um jornal no qual se reconheça. O jornal sabe disso e, assumindo as expectativas desse leitor, tem uma performance adequada. O jornal é vendido, bem sabemos, não pela frustração do público-alvo. Assim, tem-se a eficiência do discurso sensacionalista comprovada. Fazer crer como verdade e assumir os valores veiculados, engajar-se no fazer. Esse complexo faz parte de um longo trajeto que vem desde a veredicção até o posicionamento ético do sujeito. Esse também é o laço que une dois discursos tão diferentes quanto as fake news e o sensacionalismo. Ambos visam fazer crer por meio de recursos sensíveis e engajar seus enunciatários. Uma diferença fundamental, portanto, é a que tipo de engajamento esses discursos levam.
Se no sensacionalismo visa-se o engajamento econômico, nas fake news visa-se o engajamento de ódio. Assim, fazemos nossas algumas conclusões de Barros no sentido de que as fake news são, portanto, discursos de ódio e desencadeadoras de ações discriminatórias. Daí esse mundo de mentira e de ódio em que estamos vivendo hoje. No entanto, e aqui está a chave para as próximas etapas de nossa pesquisa, há outro tipo de discurso que enseja o ódio. Trata-se de um gênero muito próprio do sensacionalismo televisivo, aqueles jornais tidos como pinga-sangue. Ali parece também despontar um fazer voltado para o engajamento de ódio contra os criminosos, que enseja a ideia, igualmente odiosa, dos direitos humanos para humanos direitos. O circuito que isso enseja, da veridicção à ética, é o que será objeto de nossa próxima etapa. Seguem as referências bibliográficas. E aqui mais algumas referências. E muito obrigado a todos e um bom dia.